diminuiu a política de dividendo, paga menos dividendo hoje, decidiu por investir mais, o dividendo que ela está pagando não me dá o mínimo que faz sentido eu ter na minha carteira. Então eu vendi a Klabin por isso. Petrobras tem um ponto muito interessante, né, que é a margem equatorial. Uhum. Então ainda não está no preço, mas quem está olhando para o longo prazo, acumular agora eu acho que pode ser uma boa pedida e vai ser muito bem recompensado no futuro. Até me perguntaram: "Pô, o que que você acha de Vale?" Eu falei: "Cara, nada mudou de meses pra cá, assim. Todas as preocupações, todas as questões que a gente falava meses atrás estão iguais." Klabin, que eu sei que o Bruno tinha uma posição de Entendi. Klabin e vendeu uma parte, se eu não me engano vendeu o restante também, você vê que mudou alguma coisa? E o que que você comprou também aí depois de vender Klabin? Não, eu vendi, não porque mudou, acho uma boa empresa ainda. Eu já falei isso 15.000 vezes, os caras falam: "Pô, mas você vendeu por quê?" Eu falei: "Cara, não mudou nada da empresa. Fundamenta a mesma coisa." Aí o pessoal acha: "Pô, mas que maluquice, por que você vendeu?" Eu falei: "Porque ela deixou de ser uma empresa que cabe na minha estratégia." "Como assim?" "Ela hoje não é mais considerada, pelo menos por mim, e a carteira é minha, então eu tenho que fazer as minhas movimentações, uma carteira previdenciária. Diminuiu a política de dividendo, paga menos dividendo hoje, decidiu por investir mais, o dividendo que ela está pagando não me dá o mínimo que faz sentido eu ter na minha carteira. Então eu vendi por isso." Uhum. Estava lucrando com a empresa, uma boa quantia de lucro. Falei: "Bom, não consigo aportar. Tá no lucro, mas não me paga nenhum dividendo, eu tenho um monte de outra empresa que tem margem de segurança aqui que eu poderia estar usando esse dinheiro para aportar. Então eu vou vender tudo e vou comprar essas empresas que eu já tenho na carteira." Então comprei mais Eletrobras, comprei CEMIG, comprei mais Isa Energia, comprei mais Banco do Brasil, todas as empresas que pagam mais dividendo, que têm margem de segurança. Então eu vendi a Klabin por isso. Não acho que é uma empresa ruim, muito pelo contrário, mas uma coisa é fato, ela deixou de ser uma empresa previdenciária hoje. Não é mais uma empresa que faz sentido você ter numa carteira que você faz assim: "Não, eu quero ganhar o dividendo." Uma coisa é se você for o Barça que fala assim: "Não, eu já tenho uma carteira de dividendo ou eu já tenho uma posição gigantesca de Klabin." Que o cara nem olha para o yield, né, o Barça nem olha para o yield, ele olha para o quanto que ele recebe de valor mesmo. Uhum. Já é uma outra história. Eu olho para o yield. E às vezes tem uma história de, querendo ou não, o investidor não deve ter isso, mas de apego Exato. também com a empresa, né, comprei já há Ah, muito pode ser tempo, também. valorizou muito. Então não é uma empresa ruim, tem potencial de crescimento, é uma empresa de crescimento hoje, não previdenciária. Só que na minha carteira não entra empresa de crescimento, entra só previdenciária, por isso que eu vendi. Aí o pessoal se morde, né: "Não, mas vendeu, não sei o quê, você falava bem." Eu falei: "Cara, continuo falando bem, continuo fazendo vídeo, só não tenho mais na carteira." E seria idiotice minha eu não ser verdadeiro com as pessoas que acompanham, continuar falando algo que eu não mais acredito. "Ah, é previdenciária, paga bem." Não tá pagando bem, não é mais previdenciária, é isso, vende Hum. por isso. O pessoal se morde muito, fica muito puto quando vende, não sei porquê, mas Acho que tem uma galera que quer fazer parte mesmo do clubinho. "Ah, se ele tem, eu tenho também, a gente é amiguinho, a gente vai junto no recreio." mas isso que é o problema, as pessoas compram porque os outros compraram. E aí eu vendi e o cara não vendeu. Aí depois ele percebeu que eu vendi, ele: "Pô, mas como assim você vendeu? Você não me avisou?" Eu não tenho que avisar nada. Entendeu? Eu até avisei no vídeo, Esqueceu. mas eu avisei depois, não sei o quê. Só que você tem que ter a sua própria tese, porque senão você fica sempre nessa do outro. E aí se muda a tese na cabeça do outro, você não vai saber, entendeu? Minha opinião. É o viés da confirmação sempre. É, eles sempre querem ter alguém que tenha. Eu já recebi um comentário, o cara falou assim: "Bruno, eu sei que você fala que não é pra eu te copiar, mas eu não tô nem aí com isso. Eu continuo te copiando e faço exatamente o que você faz." Eu falei: "Cara, para de fazer isso." Ele: "Não, eu vou continuar." Eu falei: "Bom, sua conta e risco." E aí é isso, os caras gostam, né, de copiar. Aí fica acompanhando lá a tua carteira, todo o aporte dele, "Ah, o que que o Bruno comprou aqui?" Mas Vamos eles ver. ficam mesmo no Investidor 10 lá, eles abrem, Aham. e aí eles ficam vendo, né, que eu vou colocando lá. E aí eu sempre faço os vídeos, mas às vezes, tipo, sei lá, comprei agora, coloquei lá. Aí eu fiz o vídeo à noite. Aí o cara: "Pô, o Bruno comprou, eu tenho que comprar." Eu acho isso cagada, já falei: "Não façam isso, cara, não é pra se fazer isso. Tenha a sua própria tese." Mas o que que eu vou fazer, né, se o cara quiser fazer, É, aí é o risco dele mesmo, né. É, risco dele. tem um ponto bem legal nessa linha que é, existem boas ações, boas empresas, bons negócios que são bons, mas não são bons para você, para sua Exato, estratégia, para exatamente. cada um, né. Então, pô, a empresa pode ser maravilhosa, mas se encaixa no seu momento, na sua estratégia? Não? Então beleza, deixa ela ali de lado. Mas falando particularmente de Klabin, é uma empresa que eu gosto, assim, ela é muito cíclica também, estamos falando de commodity de novo. Frente às empresas que a gente tem hoje de papel e celulose, tem a Suzano, que é outra muito grande, mais focada em celulose. Agora vai fazer umas compras, se eu não me engano, então vai entrar na parte de embalagens, de papel também. Mas eu vejo que a Klabin, nesse setor no Brasil,
é a mais completa, né? Então, trabalha com celulose, trabalha com embalagem, trabalha com papel. Ela sim está investindo muito agora. E os investimentos, quando a gente fala de papel e celulose, demoram muito tempo, sei lá, 10 anos para ter de fato um retorno ali refletido nas ações. E a maioria das pessoas não quer esperar isso, né? Então, eu vejo que é um negócio bom, mas que é sem muita aventura. Você vai comprar e ir acumulando e não vai ter grandes histórias para contar, mas sim, é uma boa empresa. Uhum. Uhum. E é isso, como ela deixou de pagar tanto dividendo hoje, às vezes é aquele cara que, beleza, vou esperar esses 10 anos, mas pelo menos eu tô sendo remunerado aqui hoje. O foda é que diminuiu muito essa remuneração, entendeu? E aí não fica nem no nível básico ali dos 6% de yield, pelo menos, pra você receber, entendeu? Outra empresa que vem caindo bastante aí, Petrobras, que o pessoal tá com medo, barril de petróleo nas mínimas, o que vocês veem aí? Pode falar. Eu vejo que petróleo, né, tem muitos riscos aí quando a gente fala de commodity, é tudo muito cíclico. Então agora a gente está com o petróleo Brent, que é a referência aí do petróleo no mundo, a $65 o barril. Ele já bateu 80, 90 alguns meses atrás, nas máximas 150, 120. Então isso naturalmente vai mexer com essas empresas, né? Afinal o produto dela vale menos, ela vende por menos, menos lucro ali, básico. Mas eu vejo que tem algumas pressões aí baixistas ainda no preço do petróleo. Então, por exemplo, se a Ucrânia e a Rússia anunciam lá o fim da guerra ou a pausa da guerra, pode ter aí mais uma pressão ali para o petróleo cair um pouco mais. Tem também toda a questão da OPEP, que já foi mais dominante, agora nem tanto, mas ela comanda ali um pouco da oferta de petróleo, né? Mas eu vejo que assim, essas empresas caíram e é hora de acumular. Eu particularmente gosto muito de petróleo, acompanho as teses e estou comprando empresas de petróleo, não só a Petrobras, mas as Junior Oils aí também. Então eu acho que é uma oportunidade agora de acumular o petróleo. E a Petrobras, especificamente ela, tem um ponto muito interessante, né? Que é para daqui 3, 4 anos, que é a margem equatorial. Então lá, se ela começar a explorar lá, de fato tiver o óleo, ela conseguir extrair sem grandes problemas, o que é o esperado, afinal a empresa tem know-how em águas profundas. Ela provavelmente vai se tornar a segunda, a terceira maior empresa de petróleo do mundo. Então isso não está nos valuations ainda, não está no preço, mas quem está olhando para o longo prazo, acumular agora, eu acho que pode ser uma boa pedida e vai ser muito bem recompensado no futuro. Eu concordo, eu acho que margem equatorial tá zero, zero no preço. É como se nada existisse, minha opinião é essa. Mesmo que, a passos de tartaruga, é verdade, as coisas estejam andando de certa forma. E a única vez que eu concordei com o Lula na minha vida foi quando ele falou: "Pô, gente, tem que deixar fazer o estudo disso daí". Ele falou assim: "Tem que andar". Ele falou para os caras do IBAMA: "Tem que andar, tem que fazer o estudo. Deixa fazer o estudo", porque estavam não querendo nem deixar fazer o Aham, estudo, entendeu? sim. No IBAMA lá estava parando tudo. Então foi a única vez na vida que eu concordei com esse cara, eu falei: "Pô, é verdade, tem que deixar andar as coisas". Então, estão andando, a parte de tartaruga, não tá nada no valuation, então acho que esse é um trigger importante, não para daqui 2 meses, mas 4, 5 anos para frente. Ao mesmo tempo que, o que que eu vejo de cenário, assim, para petróleo, né? Difícil de saber onde é que ele vai. Eu gosto de só tentar entender um pouco de qual que talvez seja a direção, não necessariamente o preço que ele vai ficar. Então o que que é interessante de olhar? Hoje a gente tem uma demanda, que é uma demanda fraca, e tem um risco de desaquecimento global das economias por Aham. conta das tarifas, especialmente vindas do Trump. Com essas mudanças da tarifa, tudo, inclusive até ontem, né, um tribunal nos Estados Unidos tinha meio que bloqueado as tarifas do Trump de acontecer. Aí o mercado tinha até dado uma animada, o petróleo até começou a meio que subir. Hoje já começou a cair de novo, porque saiu um relatório aí do pessoal falando que isso vai ser derrubado em 2 minutos lá pelo governo. Enfim, qual que é a visão? A demanda teoricamente está meio fraca. A OPEP+ está se juntando nos seus principais produtores ali, seus principais membros, falando: "Vamos aumentar a produção". Então já é uma curva de oferta e demanda. Demanda está fraca, a oferta aumentando, esse preço Uhum. teoricamente é para baixo. Por que que eu acho, e aí as pessoas perguntam: "Pô, mas por que que os produtores e exploradores de petróleo querem fazer com que o preço do petróleo caia?". A minha tese é que esses grandes produtores estão fazendo isso, porque eles têm uma capacidade de conseguir continuar operando a preços mais baixos, ou seja, ele tem custo mais baixo, e aí ele expurga do mercado esses pequenos produtores, ganha market share, e aí depois que ele ganha market share e cresce, aí ele volta a segurar um pouco mais a produção. Então ele expulsa do mercado quem não consegue mais sobreviver, eles voltam com mais market share e crescem. Minha opinião é essa. Então essa briga ela vai continuar acontecendo. Qual que é a visão? Teoricamente, petróleo é uma visão baixista, na minha opinião. Só que qual é o ponto ótimo do petróleo para a Petrobras? É muito baixo. Então, hoje está muito longe do, pô, não vale mais a pena para a Petrobras produzir, está muito longe disso. E lembrando, a Petrobras tem o menor lifting cost da indústria. Muito menos do que a Prio, muito menos do que Brava Energia, muito menos do que a Recôncavo, comparando com as outras que a gente tem aqui capital aberto. Então ela é muito defensiva nesse sentido. E aí eu volto.
Quanto de dividendo você vai receber se o petróleo tiver a 65? Ordinário. Mais ou menos 9% no ano de 2025, se ficar numa média de 65. Pô, se for pra 40, tem uma projeção do BTG, se for pra 40 vai ser um 6,5. Aí vai ser ruim, mas pô, tem que ir pra 40. Entendeu? Tá 65 o negócio. 63, 64. Então ainda tá num preço, na minha opinião, que é um preço bom, poderia ser, claro, melhor, mas aí é tudo também uma questão de preço das ações. Petrobras hoje tá 31 e pouco, tá muito atrativo, na minha opinião. E aí tem esse trigger da margem equatorial que ninguém tá precificando. Então vale a pena você ir comprando, acumulando, podendo ter esse trigger da margem equatorial, recebendo um dividendo ordinário, não tô nem falando de extraordinário, de mais ou menos 2 dígitos no ano de 2025, que é um ano de dificuldade, e depois você vai começar a ter os anos benéficos, né? Quando o petróleo voltar a subir, quando o cenário ficar melhor, que vai acontecer, porque é cíclico, aconteceu na história e vai acontecer no futuro. Então acho que tá num bom preço, não estão precificando margem equatorial. Um risco que eu acho que talvez o pessoal tenha que olhar para 2025 é, a depender do preço do petróleo, também a questão do dividendo extraordinário de Petrobras, que aí pode não vir, que eles podem não pagar, que é uma decisão que eles vão saber na hora ali, né, da própria diretoria e tudo, se eles vão pagar ou não. Mas o ordinário, que é a política clara lá, 45% do fluxo de caixa livre, vai continuar sendo pago, entendeu? Então, de novo, mais ou menos 9, 10% de yield ordinário, podendo vir extraordinário, eu acho muito bom. E eu acho, inclusive, mais óbvio que vale hoje a Petrobras, em termos de preço, sim. E em termos de trigger, né, também, que a gente tem. Acho mais óbvio Petrobras do que comprar Vale. Não que Vale não esteja atrativo, também tá, mas eu acho Petrobras melhor. E eu vejo que o mercado precificou muito esse cenário de recessão mesmo. Depois Pra que o mercado caramba. falou, não, vai ter recessão, consequentemente vai ter menos demanda por petróleo, vai cair cada vez mais o preço. Eu acho que deu uma empurrada muito forte aí pra baixo. Sim. E é aquilo, o cara vai estar comprando hoje, pode cair mais? Pode cair mais, mas a gente tá falando de um médio prazo aí, vários triggers que são positivos, né? Acho que esse que é o ponto. É, o outro risco que o pessoal fala assim, ah, pô, mas e se a Petrobras começar a querer fazer um nível de investimento maior e for comprar, for querer fazer refinaria? Quando que ela vai querer fazer isso? Porque tá acabando o governo já. Hum. Não fez no É. começo. Porque a verdade é que o pessoal na troca do governo falava assim, não, agora ferrou. Vai voltar o Lula no poder, a Glaze já falou no Twitter que dividendo é coisa de idiota, que não tem que pagar, não sei o quê. Eles vão investir em refinaria de novo, porque aqui é onde eles gostam. Não fizeram isso. Uhum. E volta naquele ponto de que o Não fizeram. governo, Precisa do dividendo, ele fala mal do dividendo mas ele pra precisa. entrar na narrativa do pobre, não, que dividendo é pra milionário, é pra acionista, é pro estrangeiro, é pro cara que é explorador. Mas no final das contas, a União precisa do dividendo pra pagar as contas, então eles falam isso, mas fazem o contrário, né? É Não, o ponto. e eu digo, a empresa investir no curto prazo, se ela investir mais, você vai diminuir o dividendo ordinário, porque tá a política, fluxo de caixa livre é operacional menos investimento. Então, mais investimento, você tem menos fluxo de caixa livre para pagar de dividendo. Só que isso não é necessariamente ruim, desde que o investimento seja um investimento bom que vai gerar retorno no futuro. Qual que seria o problema? Pagar menos dividendo hoje está investindo em refinaria, que não está gerando valor nenhum. Ah. Agora, se continuar investindo, como na verdade a grande parte do investimento está sendo para exploração e produção, que é o core business no negócio, onde ela gera valor, tá ótimo então. Investe mesmo, porque aí lá daqui a 5, 10 anos, eu vou ter mais dividendo a receber, que é quando eu vou chegar na minha aposentadoria, entendeu? Então as pessoas têm que estar meio, entre aspas, felizes que a empresa está investindo no curto prazo, desde que seja um investimento bom. Essa que é a questão, entendeu? Mesma coisa com transmissores de Exato. energia. Ah, pô, tá investindo muito e não paga dividendo. Pô, mas quantos anos você tem? Ah, tenho 20. Caramba, então ótimo que ela tá investindo, porque quando você tiver 60, ela vai estar colhendo os frutos do projeto que ela tá investindo hoje, pagando seu dividendo, entendeu? E outra empresa que vem sofrendo aí por conta também dessa narrativa de recessão, de diminuição da atividade econômica é a Vale. O que vocês veem aí pro futuro aí? A Vale eu concordo com o Bruno, que ele já deu uma palhinha ali, mas um pouco mais incerta que o petróleo talvez, porque praticamente metade da demanda dela vem lá da China, né? E a China, a gente sabe, né? Não dá para confiar muito ali no dado, o setor imobiliário também tá desaquecendo, para onde que vai esse minério? Eles estão lá fazendo algumas coisas para continuar mantendo essa demanda alta, mas é um pouco mais incerto, né? Pelo menos no curto e médio prazo. No longo prazo, eu acho a Vale uma empresa excepcional, assim, colocaria ela entre as top 5 melhores empresas do país. Ela tem lá o seu custo de produção, né? Se eu não me engano, é o menor do mundo, ou seja, frente às suas concorrentes que estão principalmente na Austrália, BHP e Rio Tinto, ela consegue aguentar o minério mais defasado do que essas empresas. Então, se eu não me engano, essas empresas já estão operando ali no prejuízo e a Vale ainda não, né? Se o minério chegar ali nos 65, 70 dólares, aí sim vai ficar um pouco mais difícil, mas eu vejo que a Vale é sim uma boa opção hoje. Falando de preço, né? Tá num bom patamar, mas de novo, né? Comprar para acumular, não é para esperar um grande retorno em 6 meses, um ano.
Eu acho que até me perguntaram: "Pô, o que que você acha de Vale?" Eu falei: "Cara, nada mudou de meses pra cá, assim, todas as preocupações, todas as questões que a gente falava meses atrás estão iguais. Então, tanto é que tá meio de lado, né, não sai aí desse 53, 54, fica nisso. E é aquilo, muita incerteza vindo da China ainda, a gente não sabe como vai ser a visão econômica vindo de lá, se vai ter estímulo, se não vai. Ou um grande trigger do passado pra Vale era estímulo do governo chinês. Só que aparentemente os estímulos do governo chinês não estão fazendo mais tanta cócega como estava fazendo no passado. Então é difícil de falar. Gosto da Vale, tem uma vantagem competitiva muito boa, que é essa questão de custo, então comparado aos pares, como eu estava comentando. Então, é mais defensiva nesse sentido também, mas é muito cíclica. E aí, se você for para escolher uma empresa de commodity hoje para ter na carteira, eu acho Petrobras mais óbvio, como eu comentei. E aí, volto a dizer também, ter uma empresa de commodity numa carteira previdenciária, acho que faz sentido, uma carteira de longo prazo, desde que ela seja uma posição mais controlada. Como que eu faço? No máximo eu tenho 10% de exposição do portfólio numa empresa de commodity. Contra, no máximo eu tenho de 25% em uma outra empresa. Meu máximo, né? Não necessariamente eu tenho 25 nas outras, mas é o meu máximo. Então já é uma diferença grande justamente por essa incerteza. Você não sabe o que vai acontecer, é muito cíclico, o dividendo pode hoje estar 10%, amanhã pode estar 2%, ou outro dia pode estar 20%, como aconteceu com o caso da Vale. Então acho que nada mudou, tem que esperar para ver o que vai acontecer e estamos nessa. E aí, para mim, o que o mercado vai ficar olhando nos resultados? Custo. Especialmente o C1 lá, que o pessoal sempre olha, que os analistas sempre gostam de olhar. E a Vale é muito competitiva nisso, assim como a Gerdau também é muito competitiva. Então o pessoal está olhando hoje para custo, porque tanto mineração como siderurgia está extremamente com desafio. Então não tem muito trigger assim para melhorar o cenário. Tem que esperar. Então o que o analista vai olhar e os investidores? Custo. Como essas empresas estão melhorando suas margens. O Gerdau tem feito isso muito bem, Vale idem. Então acho que são as duas melhores aí para siderurgia e mineração, minha opinião. E outra coisa que eu vejo também é essa questão do custo, da qualidade do minério de ferro, que faz com que, por exemplo, que nem o Rodrigo falou, tá operando um prejuízo outras empresas, né, conseguem segurar. Se a outra empresa trabalha muito tempo no prejuízo, vai se prejudicar mais que a Vale. Aí quando voltar a ter demanda, a Vale já tá preparada aí, sendo que as outras Exato. ficaram numa situação de endividamento muito pior, né? Se não me falha a memória, acho que nesse último resultado ou no anterior, um dos problemas também, por isso que o mercado bate na Vale, é que esse minério puro que a Vale tem, mais puro do que as outras empresas, normalmente eles sempre cobravam um prêmio, né, em cima por essa pureza. Sim. Só que nesses últimos resultados, se eu não me engano, a Vale não conseguiu cobrar tanto esse prêmio. E aí isso bateu também. Mas é justamente por isso, é o cenário de dificuldade que não permite que a empresa consiga fazer isso. Então é só o cenário melhorar que ela vai melhorar. Mas quanto que vai melhorar o cenário? Ninguém sabe, entendeu? Ainda mais, ficou mais incerto ainda depois com essa discussão de tarifa. Porque começou a ficar mais certo antes das tarifas. Aí veio o Trump Liberation, aí piorou tudo de novo, entendeu? Mas, tudo bem. É aquilo, o cara que vai pegar um preço mais descontado é com toda essa incerteza, né, não sabendo quando que isso vai poder andar Exato. depois, né. Sim, Mas eu vejo que pra commodity, às vezes, comprar a certeza é mais arriscado de comprar incerteza. Que nem, o minério de certeza. ferro tá nas máximas aqui. Aí o cara vai lá comprando o minério de ferro nas máximas, então a empresa tá lucrando bastante, teria um PL baixo. A gente comprou Vale a R$100. Só que aí o problema é o seguinte, beleza, vale muito a pena qualquer empresa passar a minerar minério de ferro. Aí uma hora o preço da commodity vai cair. Exato. exato. Então às vezes é melhor você comprar a incerteza do que comprar a certeza. Não, e eu prefiro também, nesse caso de incerteza, comprar as maiores empresas. Porque é o que ele estava falando. Escala, né? A escala e também o poder de custo da empresa. Ela consegue operar num nível de minério de ferro bem mais baixo do que outros pares menores. Então, num cenário de muita dificuldade que o preço do minério despenca, Vale vai estar viva. Os outros não necessariamente, vão ter que parar suas produções e tudo. E aí quem ganha market share? A Vale. Então é nesse sentido que eu gosto das empresas de commodity. Prefiro ir para as grandes, provadas, geradoras de caixa, de história, do que nas pequenas. Uhum. Mesmo que o upside calculado possa ser menor, entendeu? Mas, de novo, Porque está mais defensivo mesmo no final da ofensivas, ofensivo, minha opinião. com certeza. E a Vale também está olhando para o futuro, né? Então, ainda não é muito da empresa, mas ela já está investindo ali em metais para essa transição energética, né? Então, tem zinco, cobre, níquel, principalmente. Então, ela já tem minas ali, está explorando isso, está vendendo. E esses metais são indispensáveis para a gente fazer a transição energética. Claro, uma hora ela vai ter que vir, já está acontecendo. Então, a Vale está de olho no futuro, né? Então, eu gosto muito disso, porque mostra que a gestão está preocupada em manter a empresa. Então, quando talvez o minério de ferro não seja tão necessário, claro, um mundo daqui muitas décadas, né? A Vale já está preparada ali, já está criando um know-how para de fato surfar essa nova onda. Então é uma ação que vale carregar na carteira. E tem um colega meu que trabalhava junto com ele, o Igor, que é analista de commodities lá na Genial.
E aí ele falou uma coisa que eu achei legal pra mim uma vez. Ele falou, cara, essa parte do base metals da Vale, que é justamente esses metais aí, que, tirando o minério de ferro, parece que o mercado não paga nada por isso. Parece como se não existisse essa vertente na Vale, essa vertente de receita. Que hoje é pequena, é verdade. Mas esse é um trigger importante. Ninguém tá olhando pra isso. Pode ser que o pessoal passe a olhar e precificar. E não tem um Então, prêmio nisso ainda, Não né? tem. É Uhum. como se não existisse. No valuation que pagam hoje pra Vale, é como se não existisse isso. Mas tá crescendo, ela tá investindo, entendeu? Então acho que é um outro trigger interessante pra Vale pra longo prazo, entendeu? Sim. Uhum.